Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, né? Novamente reunidos no Senhor, né? Glória a Deus por é uma oportunidade que nós temos, uma liberdade que nós temos, e a gente reconhece isso como graça do Senhor. Amém? Como graça do Senhor. Amém? E hoje o que eu queria compartilhar com vocês já fazendo uma pergunta. Eu acredito que o Senhor hoje já quer começar a nos trazer à mente aquilo que a gente talvez não tenha parado para pensar ainda, né? Então, eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta para você e para mim. Quem você tem sido? E aí eu coloquei aqui, você tem sido sábio? Eu acho que nesse tempo de pandemia, uma das coisas mais que nós precisamos agora é ser sábios, não é? Ser sábio no supermercado, o que comprar, o que não comprar, onde ir, onde não ir. Eu creio muito que o Senhor tem nos pedido para ser sábios. Mas será que nós temos sido sábios? Ou será que nós temos sido ingênuos? Ou será que nós temos sido zombadores? Ou será ainda que a gente está meio tolo, meio insensato? A gente vai ver isso essa noite. Amém? Sabe, Deus, Ele tem nos chamado para sermos sábios, desde o tempo de Salomão. Salomão era o filho do rei Davi. E o rei Davi ensinou para ele a importância de ser sábio, da sabedoria. E por isso Salomão escreveu o livro de Provérbios, sabedoria. E ele começa, e é aí que eu quero começar com vocês, lá em Provérbios 1. Amém? Quem puder, Provérbios 1. Vamos começar do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Vamos até o 7. 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então nós vamos começar a entender que para ter sabedoria, para ser sábio, não é algo que você ganha, mas é algo que você adquire. E isso você vai adquirindo com o tempo e disciplina. O que significa isso? Que é diário, que é constante. Amém? Então, qual a importância de sermos sábios? Qual a importância? Aqui já fala no versículo 2, para que a gente possa entender as palavras de inteligência. No versículo 3, para a gente aprender como obter um ensino do bom proceder. Como que a gente deve proceder em cada lugar, não é? O Márcio falou aqui que nós devemos ser sal dessa terra e luz no mundo. A gente não pode salgar demais e também ficar sem sal. A gente tem que saber como ter esse bom proceder. E isso nós adquirimos através da sabedoria. Amém? Como obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Sabe, justa medida. No versículo 4, ele fala assim: qual a importância também da sabedoria? Isso é muito importante. Para dar prudência aos simples. As pessoas simples, elas precisam dessa prudência, porque senão elas são enganadas. Amém? E conhecimento e discernimento aos jovens. Quando a gente pensa nos jovens, como o conhecimento deles está cada vez mais ralo, não é? Então, eles precisam desse conhecimento e precisam desse discernimento. Por isso, da importância de nos tornarmos sábios. E olha o que diz lá no versículo 5. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Sábio ouvir. Muitas vezes os jovens a gente não quer ouvir, não é? Mas que ele ouça, para você poder ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Amém? E crescer em prudência significa, se você tem que crescer, para alguém crescer tem que ser um exercitar, você tem que se alimentar, você tem que exercitar músculo, né? Pensa numa criança em crescimento. E é isso. Então, é um conselho
que o sábio ouça e cresça em prudência. Não basta apenas ouvir, mas a gente precisa crescer em prudência. Amém? E o versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é algo que nós devemos ter como prioridade. Eu não só temo ao Senhor por medo, não. Muito pelo contrário. Eu temo por respeito, eu temo por reverência, porque eu sei o preço que Ele pagou, porque Ele deu o único filho dele na cruz para morrer por mim. Então Ele fez um preço tão alto, para quê? Para que eu pudesse ser filha também, para que eu pudesse estar em comunhão com o seu corpo. E eu tenho uma reverência tão grande que eu coloco isso como prioridade. Eu temo ao Senhor. E esse temer, então, ele se torna o princípio da sabedoria. O princípio para que você se torne uma pessoa sábia. Amém? Mas veja que o insensato, ele desprezou tanto o temor, quanto a sabedoria e quanto o ensino. Agora, vamos voltar para a sabedoria. Continua comigo em Provérbios 1. Vamos agora do versículo 20 ao 33. Vamos lá. Amém? Aqui é como a sabedoria estivesse falando. Então, na minha versão está assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades, e profere as suas palavras. E aí ela começa a falar assim: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras, mas porque clamei. Vamos até o 20, vamos até o 23. Amém? Olha que interessante. Muitas vezes, quando a gente começa a ler o livro de Provérbios, a gente se volta muito para a sabedoria. Mas por que a própria sabedoria diz assim? A primeira coisa, quando ela levanta a voz, ela grita, em alto e bom tom. Ela grita. E ela começa: até quando vocês ingênuos vão amar a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando vão continuar na zombaria? E vocês tolos, até quando vão continuar odiando o conhecimento? E o Senhor me atentou para essas palavras. Então, muitas vezes, nós não temos sido sábios. Muitas vezes, a gente tem sido ingênuo. Muitas vezes, a gente tem sido zombador, tolo, insensato. Então, eu queria me atentar hoje com vocês, o que é ser ingênuo? Começando por aqui. Amarão a ingenuidade. Os ingênuos amam a ingenuidade. O que é uma pessoa ingênua? É uma pessoa, dentro da palavra do Senhor, é uma pessoa que tem um ensino raso, sem discernimento. Acredita em tudo que ouve. Aquela pessoa, como estavam dizendo sobre... Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas assuntos polêmicos, né? Tudo que a pessoa ouve, ela acredita, porque ela é ingênua. Porque ela não se aprofunda na palavra. Então, ela acredita em tudo aquilo que ouve. Então, o objetivo é que nós... lá em Efésios 4,14, eu peguei aqui a versão da King James atualizada, e ela diz assim, Efésios 4,14. Qual é o objetivo? O objetivo é que não sejamos mais como crianças na fé, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Uma pessoa ingênua na palavra de Deus é uma pessoa assim. Ela é levada de um vento de doutrina para outro. Aqui está tendo um movimento de Deus, eu vou lá. Eu nem sei se realmente Deus está presente naquele lugar, mas eu vou lá. Mas agora aqui está tendo um movimento de Deus, eu vou lá. Estou sentindo alguma coisa. Mas será que realmente Deus está ali? Então, tem que tomar muito cuidado, porque ela é jogada de um lado para o outro, e ela pode ter, como se fala, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Elas são induzidas ao erro. Por isso que no versículo 13 de Efésios 4, ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Temos que ser maduros, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que Deus, que
deseja que a gente tenha essa unidade. A gente precisa estar nessa unidade de fé, do pleno conhecimento de Deus, do Filho Jesus. Nós precisamos estar na estatura, como uma pessoa madura. Por quê? É ser sábio. Por quê? Porque que a gente não seja ingênuo. Para que a gente não fique, sabe, qualquer um fala, a gente está acreditando. Ainda mais hoje, são tantos fake news, não é? Dentro da igreja, fora da igreja, no que fala aí fora, você não sabe se é verdade ou não. Então, nós não podemos ser ingênuos. Por isso, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus e buscarmos ser sábios. Amém? Ingênuo também não é sinônimo de santo, de puro, sabe? Não. Você pode ser santo, você pode ser puro, mas ingênuo é diferente. O ingênuo, ele vai acreditar em tudo como se não houvesse uma maldade nem uma malícia. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele era santo, puro. Ele era rodeado de enganadores, de astutos, de hipócritas, de pessoas que queriam muito enganar. Mas ele não deixou ser enganado. Amém? Então, entenda que ingenuidade não é um dom. Aliás, é a falta do dom do discernimento. E vamos combinar que, às vezes, quando aquela pessoa fala assim, você é ingênua. Aí parece que é uma coisa gostosa, a gente até gosta, né? Eu sou ingênua. Eu confesso para vocês que eu não consigo, se vocês me contarem uma piada, eu não vou entender, né? Não sei se entra na ingenuidade. Aí as pessoas falam, como você é ingênua. E aí eu acho aquilo bonito, mas, de verdade, quando eu me deparei com essa palavra, não é mais bonito ser ingênuo, não. Entende? Porque a gente precisa ter discernimento. É um exemplo meio bobo que eu dei aqui, mas para a gente entender a profundidade, porque muitas vezes a gente aceita e se acomoda com isso. E aí a gente deixa de viver o discernimento do Senhor. A gente é levado pelos ventos de doutrina. Amém? Então, a falta de discernimento espiritual, o que ela faz também? Ela leva a pessoa a confundir a fé. E ela vive uma ilusão. Ela vive uma vida acomodada de enganos. E nós estamos falando aqui para os filhos de Deus. Porque quem não é filho de Deus já vive de ilusão e de mentira. Mas quem é filho de Deus e está nessa ingenuidade, acaba vivendo uma vida de ilusão. Entende? Lá em Colossenses 1:9, Paulo, ele ora pelos cristãos e ele diz assim, que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual e que tenham forte convicção no entendimento, a fim de não serem iludidos por argumentos mundanos. Olha que tremendo. Se não tiver em Colossenses 1:9, tem lá Colossenses 2, do 4 ao 9. É um pequeno resumo aqui. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele ora para os cristãos, para nós, que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria, do entendimento espiritual. Para quê? Para que a gente tenha uma forte, olha como é interessante, a sabedoria, você precisa adquirir, mas você precisa ter uma forte convicção do entendimento, a fim de que não sejamos iludidos por argumentos humanos. O que mais nós temos vivido hoje são esses argumentos humanos falsos. Ninguém sabe se a vacina é boa, se a vacina não é boa. Ninguém sabe se o mundo se o preço realmente dos alimentos estão subindo ou não estão subindo. Como é que vai estar o governo? Ninguém sabe. Nós estamos vivendo num monte de argumentos mundanos. Mas nós somos filhos do Senhor. E se nós adquirirmos a sabedoria, deixarmos de sermos ingênuos, nós vamos ter uma forte convicção do entendimento do Senhor, do discernimento espiritual, da própria sabedoria. Amém? E olha só, Paulo também falou para alguns colossenses que ingenuamente se desviaram dos caminhos do Senhor. Olha lá, ele foi advertir esse pessoal, tá? Em 2 Coríntios 11:4. Ele disse assim, olha, colossenses, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam. E nós temos que tomar cuidado, porque nós recebemos a palavra do Senhor, mas temos que ver o que os outros estão pregando. Cuidado para não ser levado em nenhum vento de doutrina. Amém? Então é necessário a gente desenvolver esse discernimento, a gente buscar essa sabedoria, a gente deixar de ser ingênuo. E às vezes é tão sutil que a gente não percebe que nós estamos sendo. Amém? Muito importante isso, a gente tem que saber separar. Lá em Provérbios 20, no versículo 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem,
mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Somente o homem de inteligência, o homem sábio, consegue descobrir os propósitos do coração do homem. Nós temos que buscar. Não é algo que vem até nós. É algo que nós temos que sair da nossa posição e buscar. Deixarmos de ser ingênuos e buscar. Então, ingenuidade é uma coisa muito séria e muito perigosa. Amém? Você sabe que, muitas vezes, um irmão, ele pode se decepcionar com a sua própria fé, levando a questionamentos em Deus, por pura ingenuidade. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Não é? Ingenuidade, vai ler a palavra, vai entender por que passamos por algumas coisas. Então, às vezes, a ingenuidade também nos afasta do Senhor. Amém? É a falta de entendimento e de conhecimento profundo na palavra de Deus. Nos deixa viver uma vida de ilusão. Amém? Glória a Deus. Então, gente, não dá para ler a Bíblia de qualquer jeito. Não dá para ler a Bíblia só num domingo. Não dá. Olha, hoje é muito legal. A gente, eu lembro na minha época antiga que eu tinha que abrir Bíblia, né? E a gente ficar lendo. Hoje não. Hoje chega a devocional no seu aplicativo, né? Vem o versículo, tem o devocional. Top. Muito legal. Mas não dá para viver só de devocional. A gente tem que confrontar. Né? O que ele está falando? Onde tem outra referência da palavra aqui? Né? Vocês veem que aqui a gente realmente estuda a palavra. Tem que ter conteúdo. Não adianta só falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, mas e o contexto por trás de tudo isso? Amém? Então temos que realmente nos aprofundar. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja a palavra bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus, a gente só vai manejar bem no tempo da crise. Então, no tempo da crise, quando você tiver uma crise, você vai saber qual é a palavra que você tem que usar naquele momento, qual é a atitude que você tem que tomar naquele momento. Por quê? Porque a palavra de Deus está em você. Amém? Lembrando que lá em Mateus 24 diz assim: porque se levantarão falsos cristãos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, olha só, não é porque você vai em algum lugar e, olha, o fulano de tal está manifestando cura. Olha, sinais e prodígios. Olha, ele está curando, ele está... A Bíblia está dizendo que até falsos profetas podem fazer tudo isso. E eles estão enganando. E, se possível, até os escolhidos. Então, se você é escolhida do Senhor, se você é um escolhido do Senhor, nós temos que deixar essa ingenuidade. Outra ingenuidade, tudo que a gente recebe nas redes sociais, a gente replica. Nossa, isso é legal, vou replicar. Você nem tem conhecimento profundo se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, se aquilo é uma fake news. Mas você achou legal. E você vai lá e replica. E se aquilo é uma baita mentira? Temos que ter discernimento e não sermos ingênuos. Amém? É muito importante isso. E o ingênuo, ele ama a ingenuidade por quê? Fiquei pensando, por que o ingênuo ama a ingenuidade? Vamos combinar? Que quando a pessoa é ingênua, ela não se compromete, ela fica neutra. Eu não conheço desse assunto mesmo. A pessoa já falou que eu sou ingênua, então tá bom. Estou aqui na minha zona de conforto. Então é confortável ser ingênuo. Você não vai lá e busca a informação, não é? Você recebe um post, eu vou replicar porque eu achei legal. Não, você não foi a fundo, você não viu se aquilo é verdade, se não é. Por quê? Porque é confortável você só mandar. E se alguma pessoa pensa, eu não sabia, porque eu sou ingênuo. Entende? Não há mais tempo para sermos ingênuos nesses tempos que nós estamos vivendo. Amém? O Senhor tem falado muito isso. E o próximo que a sabedoria estava clamando, ô zombador, até quando você vai ter prazer na zombaria? Natália, me desculpa, mas agora zombador, né, não é o povo de Deus, não. Sim, é para o povo de Deus. Muitas vezes nós somos zombadores e nós não percebemos. Amém? Olha o que a Bíblia diz sobre zombador. Está lá em Provérbios 21, versículo 24. Diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Ele procede com insolene orgulho. Uau!
Vou ler de novo. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, e ele procede com insolente orgulho. Arrogante. Olha outro versículo lá em Provérbios 18, 12. Diz assim: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, mas a humildade, contudo, antecede a honra. Muitas vezes nós somos arrogantes e a gente não percebe. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, por isso que nós temos que estar sondando sempre o nosso coração. Então, será que nós também não chegamos a ser zombadores de alguma maneira, em alguma situação, usando de arrogância, de soberba, de orgulho? Ah, eu domino isso, eu sei isso. E muitas vezes o zombador, ele fica com o seu ouvido fechado para o novo. Entende? O zombador, ele é um arrogante surdo. Porque ele está certo. E olha, essa geração de jovens aqui, eu estou certa porque eu sei, porque eu aprendi assim. E é assim, coisas de escola, de faculdade, ou então até da palavra de Deus. Eu aprendi assim. Vamos colocar várias coisas. Por exemplo, nós vamos começar a entrar numa fase aí de jejum. Não, eu aprendi que jejum tem que ser feito dessa forma e dessa forma. E aí, de repente, né, o seu pastor vem com... Vamos ter um tempo de Deus, um propósito de Deus, que nós vamos jejuar por um período, e é diferente daquilo que você acredita. E aí você fica arrogante. Você fala assim, não, ele está falando diferente. Não é igual eu aprendi. Não, esse jejum, não. Porque eu sei. Porque eu sou cristã desde berço. Entende? Parece que não, mas isso é uma zombaria. Não é só o zombar dos outros, mas você está zombando da própria palavra de Deus. Sabe? E tem vários outros assuntos, né? O louvor, né? Como que a gente batiza criança, não batiza, o que faz, o que não faz. Sabe, quando a gente fica fechado, a gente acaba zombando. Não estamos abertos. Não é para a gente ouvir qualquer coisa de doutrina. Por isso que primeiro você tem que buscar aprofundamento na palavra do Senhor. Amém? Mas temos que tomar cuidado, às vezes, no nosso coração. Porque isso se torna um engano. Você tem uma verdade. E aquela verdade, muitas vezes, não é uma verdade. É um sofisma. É uma meia verdade. Parece verdade, tem cara de verdade, mas é uma baita mentira. E você fica com o seu coração fechado. Porque foi daquela forma que você aprendeu. Então, se é diferente, eu não aceito. Então você se torna um arrogante surdo. Cuidado, porque isso te afasta de ser sábio. Amém? Glória a Deus. Olha lá em Judas 1,18, diz assim: os quais vos alertavam, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Vou repetir. Nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. O zombador acredita naquilo, que aquilo é verdade. Ele não colocou a palavra num contexto. Então ele vai seguir aquilo que ele acredita. É uma vontade ímpia. E ele vai seguir. Quantas vezes nos vemos pessoas que elas fazem escolhas carnais. Você sabe que aquilo Deus não aprova, mas você decidiu fazer. E aí no final ainda fala assim, coloca um versículo. Não, mas irmão, isso vai ser para a glória de Deus. Esse Instagram, eu acho muito legal. Pessoas postam fotos e às vezes a mulher posta uma foto aparecendo metade do peito dela e põe um versículo. É o versículo ou você? Vamos ter bom senso? Vamos ser sábios? Amém? Vamos falar só do homem, da mulher não. Vamos falar do homem também. O homem está lá com o tanquinho rasgadinho, posta lá uma foto e põe um versículo. Para quê? Para quê? Nós temos que tomar cuidado, temos que ter discernimento. Porque às vezes a gente acredita, mas eu não estou criticando. Mas é porque eu acredito que dessa forma, então cuidado, porque nós temos que entender que o próprio zombador, ele vai seguir as suas próprias e ímpias vontades. E nós vamos ver daqui a pouco que tem uma consequência para todas as coisas. Amém? Voltando para Provérbios 1, aí a sabedoria vai falar assim, e vocês tolos? Eu coloquei tolos / insensatos, né? E vocês tolos?
Até quando vocês vão odiar o conhecimento? Lá em Mateus 7:26 fala assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. A gente conhece essa passagem, não é? A pessoa que constrói a casa sobre a rocha, que é Jesus, e a pessoa que constrói a casa sobre a areia. Essa é uma pessoa insensata. E os insensatos, olha que interessante, eles ouvem a palavra, eles ouvem, mas eles não praticam. Nossa, a palavra de hoje foi maravilhosa, glória a Deus, que palavra! Amém, irmão, glória a Deus, mas você vai praticar essa palavra? Porque se você não praticar essa palavra, de nada valeu. Você está lá, continua sendo tolo e insensato. E vai continuar construindo a sua casa sobre areia. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Na hora da tempestade, a sua casa vai cair. Agora, se você for sábio, você vai construir a sua casa sobre a rocha. Porque pode vir vento, pode vir tudo. Ela vai permanecer firme, inabalável. Amém? Eclesiastes 4:5 diz assim: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Gente, veja, é tão sutil isso. É muito sutil. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando nisso. Falei, uau, mas ser ingênuo não é ruim. Ser tolo. Mas olha que coisa forte. O tolo cruza os braços e destrói a sua própria vida. Porque faz escolhas tolas. Entende? É muito forte. Olha o que está escrito lá em Tito 3, versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Forte, forte. O insensato, ele já é um desobediente. O insensato é um desobediente. E quando você é insensato, você vive no engano, você vive escravizado por toda a sorte de espécie de paixões. Sabe, mas eu não vivo assim. Não vive. Aí vem uma propaganda. Olha, segunda-feira vai aumentar o preço de toda a gasolina. Lá vai todo mundo correr na fila no domingo para poder pôr gasolina. Você está vivendo conforme estão falando. É lógico que a gente tem que ter sabedoria, tem que ter prudência. Estou dando um exemplo meio, né? Mas para você não ficar, sabe, escravo das notícias, né? Esses dias é muito legal. Eu falei para os meus alunos que muitas vezes eu falo deles. E esses dias a gente estava conversando e aí eu falei, Mrs. Natalie, qual é seu signo? Eu falei, eu não acredito em signo, é porque eu não sigo, né? Eu não sigo signo. Mas qual é seu signo, né? E aí a gente teve a oportunidade de dizer que eu tinha uma experiência antes de me converter, que eu não lembro como, porque eu era muito nova, mas assim, eu não saía de casa sem ler o meu signo. E o meu signo era fácil, porque era só manter uma flor, uma rosa, em cima da geladeira, né? E aí eu ia ficar bem. E eu não saía de casa. E às vezes a gente era presa por isso. Olha, esse final de semana você não saia de casa, porque vai acontecer uma coisa muito ruim. Então eu não saía. Então eu fiquei muito presa com isso. E quando eu aceitei a Jesus, foi a primeira coisa. Eu falei, libertação, aleluia. Então às vezes são pessoas, às vezes a gente fica, sabe, nós somos escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Então temos que tomar cuidado. Amém? E olha o que Tito fala, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Aqui entra até falta de perdão, pecado. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado. Olha um rei que foi tolo. 1 Samuel 13:13 diz assim, Samuel falou para o rei Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. A nossa desobediência nos tira fora de propósitos que Deus tinha para nós. Porque você quis seguir o seu caminho
e não obedecer aquilo que o Senhor te mandou. E aí, olha só, eu fico imaginando Saul e Samuel dando essa notícia para ele. Se você tivesse obedecido, olha, Deus teria continuado com você. Então, quando somos tolos, nós perdemos muitas oportunidades. Muitas oportunidades. A Mari ministrou aqui a semana passada sobre o silêncio, né? Silêncio de Deus, mas olha, muitas vezes nós temos que ficar em silêncio. Nós. Porque a Bíblia diz em Provérbios que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido como sábio. E meu marido não cansa de falar isso. Não sabe o que fala? Fica quieta. Não é? Você não sabe o que fala? Não fala tolice. Fica quieta. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se dá por sábio. Deus tem falado muito isso. Às vezes é tempo da gente ficar em silêncio em muitas coisas, áreas da nossa vida. Não dê sua opinião. Pegue a opinião do Senhor, aquilo que o Senhor tem. Amém? Por causa da nossa boca, olha, quantos casamentos não foram rompidos? Quantas amizades não foram perdidas, rompidas? Quantos empregos as pessoas perderam por terem falado coisa errada ou por acharem que são arrogantes, que vai fazer do seu jeito e não vai obedecer o chefe e assim acabou. A tolice nos faz perder os propósitos de Deus. É muito sério isso. Amém? E a Bíblia diz também lá em Provérbios 10:10 que a boca do tolo o leva à ruína. É a boca do tolo leva à ruína. E em Provérbios 14:16 fala que o tolo ele é impetuoso e irresponsável. Ele não pensa na hora de falar. Ele recebeu uma informação, ele já quer falar. Ele nem sabe se aquela informação tem que ser falada, se é momento de falar, para quem falar, ou se você deve segurar. Né? Então, o tolo ele é impetuoso. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas. E será que aquele momento era o momento de você ajudar? Será que aquele momento era o momento de você falar? Ou será que aquele momento era o momento de você estar em silêncio? E aí você ia ser sábio. Olha, e muitas vezes a gente tem vivido uma geração aí de Nutella, né? E eu estava vendo alguns memes e achei muito interessante. Falava do crente raiz e do crente Nutella, né? O crente raiz ora, pega a Bíblia, vai para as vigílias, faz jejum, faz oração. O crente Nutella chega na igreja e fala assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Né? O que eu quero compartilhar? Não é? A gente, como nós crescemos, né? Nós crescemos na luta, na raça, né? Pai falando, obedecendo. Hoje não, hoje a gente acaba mimando os nossos filhos, tudo é mimado. Tudo é mole, tudo é fraco, não é? E o que às vezes acontece? Às vezes a gente joga isso para Deus. Ai, Deus, o Senhor vai entender, porque hoje eu estou com preguiça de ler a palavra. Ai, o jejum, dá para a gente dar uma dribladinha, ser uma coisa mais leve? Pode ser, não é? Não, o Senhor vai entender. Olha, Deus não muda a sua palavra. O que ele está escrito, está escrito. Nós é que devemos nos atentar e tomar entendimento de que vai ter uma consequência. O tolo, a boca dele o leva à ruína. Para onde você quer ser levado? Então a sua boca tem que ser uma boca de sabedoria. E parte da sabedoria é ficar calado. Para nós mulheres é difícil, mas a gente pode exercitar também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, voltando no nosso texto base, Provérbios 1, agora lá no versículo 23, fala assim: deem ouvidos à minha repreensão. A sabedoria está nos repreendendo hoje. Eis que derramarei, mas é o Senhor, o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. É claro que isso era Velho Testamento. O Espírito Santo de Deus já foi derramado nos nossos corações. Amém? Basta nós ouvirmos. E é interessante que muitas pessoas falam assim, mas eu abro a Bíblia, eu leio e não entendo nada. Mas a palavra do Senhor fala. Eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês e eu vou dar a conhecer. Vocês vão entender agora a minha palavra. Mas vocês precisam buscar. Primeiro vocês precisam ler, precisam conhecer.
para que vocês comecem a entender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para nós. Amém? É colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Lá vamos continuar agora do Provérbios 1, do versículo 24 ao 25. Do 24 ao 25, é bem a parte específica que o povo não quis ouvir a sabedoria. Amém? Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Por que eu clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque eu estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, vocês rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Duro, né? Muito duro. Primeiro o Senhor está lá falando conosco e nós não queremos ouvir. Sabe aquela coisa de pai falando para filho e o filho não ouve, aí ele vai lá, quebra a cara, pai, você tinha razão. Né? Não é assim? É assim. Pai, você tinha razão. Então, quando nós não queremos ouvir, quando nós desprezarmos o conselho, é o Senhor que nos chama. A Bíblia fala que Deus, Ele corrige a todo aquele que Ele tem como filho. Quem não é corrigido é filho bastardo. A Bíblia diz isso. Então, quando o teu pai te corrige, quando o teu pai pega no teu pé, dá bronca, é porque Ele te ama. Amém? Muito importante isso. E aí, olha que consequência, né? No versículo 27. Nesse tempo de tormenta, de calamidade, no tempo do aperto, no tempo da angústia, você vai clamar ao Senhor e Ele não vai te responder. Voltando, a Maria também falou isso semana passada, não é? Porque muitas vezes a gente está em tempestade, a gente está passando por situações, mas você está debaixo da graça. E Deus não vai te responder, porque é um tempo de silêncio dele. Mas nesse caso, quando você está fora da vontade dele, quando você está agindo como um tolo, como um ingênuo, como um zombador, nesse caso, Deus não vai te responder mesmo. Porque você rejeitou o conselho dele. E porque ele não tem como ele ir contra a palavra dele. Quando a sabedoria fala que vai dar risada do que está acontecendo, é porque não tem como mudar algo. Se você decidiu seguir esse caminho, a consequência desse caminho vai acontecer. Entende? Você pode se arrepender? Sim. Você pode se arrepender e mudar. É isso que é conversão. Você converge, você volta para o Senhor. O seu fardo vai continuar pesado, né, com as consequências. Mas aí você vai trocar o seu fardo com Jesus, que é leve e suave. Agora, se você continuar, e aí você pode ficar bravo com o Senhor e falar, o Senhor está aqui, o Senhor não me responde, o Senhor não me ama. Então eu vou jogar, é o que a maioria do pessoal faz. Vou jogar tudo para cima. Não é? Não quero mais saber de Deus, não quero saber de nada. Vou jogar tudo para cima. A vida dele vai, abismo chama outro abismo chama outro abismo. Ruína. E vai viver assim. Mas nós temos, aleluias, essa chance de voltarmos, de nos arrependermos. Senhor, me perdoa, fui ingênua. Senhor, me perdoa. Eu fui insensata, eu fui zombadora. Mas eu quero voltar, eu quero buscar a sabedoria do Senhor. Porque eu estou ouvindo a sabedoria gritando em alto e bom tom na praça. Venham e adquira de mim a sabedoria. Amém? Porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Uma mulher que nos dá exemplo disso é a mulher de Provérbios 31. Né? É a mulher virtuosa. Aquela mulher é uma trabalhadora incansável. Todos os dias da vida dela ela faz o bem, ela não faz o mal. Ela acorda cedo, ela é a primeira a acordar cedo, fazer as coisas. Depois ela é a última a dormir.
E a Bíblia fala que ela fala com sabedoria, com instrução, né? Com bondade. Ela dá um bom andamento na sua casa. Ela é uma mulher virtuosa, sábia. E a Bíblia fala, e que teme ao Senhor. Então, quando chega para ela tempo de... Fala assim, quando vem o frio, ela nem se preocupa. Ela não se preocupa. Ela já vai comprar lã e ela mesma vai fazendo. E ela vai suprindo todas as coisas. É um exemplo para nós. Provérbios 31, do 10 em diante, fala sobre a mulher virtuosa. Amém? E esta mulher que nós precisamos ter como exemplo e seguir. Amém? Porque você pode ter certeza que quando essa mulher sábia, essa mulher virtuosa, ela clama ao Senhor, ela é respondida. Ela é respondida. Então, muitas vezes quando nós clamamos a Deus e o Senhor não está respondendo, ou porque é um tempo de silêncio que você precisa passar, ou porque realmente você não está sendo sábio e você está precisando se arrepender e voltar a inclinar o seu ouvido à palavra do Senhor e poder seguir o seu conselho. Amém? Glória a Deus. A gente vê quantas pessoas, né, nessas redes sociais, elas vivem com trocentas curtidas, né? Trocentas curtidas, aquelas fotos de revista, foto de cinema, né? Aquela coisa, nossa, casamento lindo, família linda, tudo. Só que quando você chega em casa, você vai ver a verdade, tá cada um no seu celular mundo, né? Cada um no seu celular mundo, não tem diálogo, não tem nada. Essa mulher virtuosa, ela foi reconhecida não somente pela sociedade, mas principalmente pelo seu marido e pelos seus filhos. A palavra de Deus diz lá que ela é reconhecida, ela é louvável. Os seus filhos a louvam, seu marido a reconhece. Quando nós temos um reconhecimento dentro de casa da sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, não tem satisfação maior. Porque essa é a realidade da nossa vida. Amém? Não contra fotos e nada, mas entenda, se você não tem dentro, não adianta só ter fora. Isso é ilusão. É ilusão. Agora, se você tem dentro, põe para fora também, se você quiser. Amém? E vamos lá. E aí, voltando para o nosso texto básico, né, de Provérbios 1, olha o que diz lá no versículo 31. Diz assim: portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eu vou ler numa outra tradução. Aqui é daquele povo que não quis seguir a sabedoria, que não quis ouvir a sabedoria. O que fala no versículo 31? Portanto, eles comerão dos frutos dos seus próprios caminhos maus e serão saciados com a penalidade das suas próprias escolhas. Às vezes nós somos jovens e a gente acha que está indo tudo bem. E aí, chega lá naquela certa idade e você olha para trás e você fala, nossa, foi isso que eu colhi? Foi isso? Né? Foi isso? Você vai comer, nós vamos comer dos frutos dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias escolhas. E se nós não seguirmos a sabedoria de Deus, o conselho de Deus, se nós formos ingênuos, tolos, zombador, arrogante, nós vamos colher esse fruto, nós vamos ser saciados com uma penalidade das nossas próprias escolhas. Quantas pessoas mais velhas, viúvas, o filho já casou, foi todo mundo embora e tudo, e fica aquela vidinha medíocre, triste. Agora eu conheço mulheres de Deus e homens também, viúva, que está lá pregando a palavra, que está feliz da vida, que está fazendo muita gente viver em família. Entende? São as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Então, essas pessoas, além do Senhor não ouvir o clamor delas, o Senhor não vai ouvir. Quem escolhe seguir o seu próprio caminho, o Senhor não vai ouvir. Ela ainda acaba tendo a consequência do próprio caminho dela. Não tem o que fazer, a colheita, ela é certa. Amém? Como diz na minha época, aí cai a ficha. E na época de vocês, como que diz? A pessoa acorda? Tem alguma gíria para isso? Na nossa época, assim, quando a pessoa cai a ficha, né? Ou quando a pessoa acorda, essas duas coisas acontecem. Ou a gente se arrepende e volta para o Senhor, ou você
se revolta contra Deus, abandonando ao Senhor. E muitas vezes nós abandonamos ao Senhor, e muitas vezes a gente coloca a culpa na igreja, porque foram processos que nós não entendemos, mas nós não entendemos por quê? Porque nós olhamos para os homens e não olhamos para o Senhor. Nós ouvimos a homens e não ouvimos ao Senhor. Então nós vivemos num momento de ilusão. Então é o momento que a gente pode voltar e se arrepender. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu passei mais alguma coisa aqui. Então é isso que o Senhor nos convida, sabe? Que tipo de pessoas nós temos sido? Nós temos sido sábios, nós temos sido tolos, ingênuos, zombadores. Que tipo de pessoas que nós somos sido? Porque os ingênuos, eles são mortos, eles têm a morte espiritual. Parece que não, mas existe. Porque eles deixaram a sabedoria. E os tolos, eles são destruídos porque eles estão satisfeitos consigo mesmos. Eles estão tão cheios deles que eles não conseguem receber as coisas de Deus. Então nós temos que realmente parar, pensar e refletir hoje. Sabe? Que tipo de filho e de atitude que nós temos sido. E eu queria terminar lendo o Salmo 112. Diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor. Temor e sabedoria estão ligados, lembra? Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha o que você tem aqui para você. 3. Grande riqueza há em sua casa, ou seja, a provisão, não há falta de nada, e a sua justiça dura para sempre. Versículo 4. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Não importa o caos, não importa o tamanho das trevas, sempre haverá a luz do Senhor, em cada circunstância da sua vida, mas com quem é misericordioso, compassivo e justo. Versículo 6, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Amo esse versículo. O justo jamais é a casa que você constrói firmada na rocha e não na areia. Amém? Versículo 7. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Não importa o fake news que você vem ouvindo, você não vai temer mais notícias. Muitas vezes não é nem fake news, né? Alguém liga, olha, seu pai está no hospital. Não teme, não fica apavorado, não fica desesperado. Você não teme más notícias. Você vai com calma, com sabedoria, porque a sabedoria do Senhor vai te ensinar como proceder neste momento e nessa hora. Amém? Então nós não vamos temer más notícias. E olha o versículo 8. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final verá a derrota dos seus adversários. O que mais nós temos visto por aí é pessoas com síndrome do pânico, com medo, com desespero. Mas a palavra de Deus nos garante que o nosso coração está seguro. Nós não somos emocionais desequilibrados. Não. O seu coração está seguro e você não vai temer a nada, nada. Porque no final você ainda vai ver a derrota dos seus adversários. Amém? É tremendo. Gostaria que vocês continuassem meditando em casa. Provérbios 2 e 3 consegue falar bastante sobre os benefícios da sabedoria. Como a gente deve continuar obtendo essa sabedoria. Amém? Eu vou ler mais um só. Prometo. Prometo. Posso. Vamos lá. Provérbios 3. Depois vocês leem em casa o Provérbios 2 e Provérbios 3. Mas eu quero ler uma parte. Provérbios 3, do 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Então, assim, não dá para confiar metade. Não dá para confiar até onde você acha que dá. Não, é todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Entende? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como caminhar, eu não sei como fazer nessa direção. Mas eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. E eu sei que o Senhor vai me guiar para o caminho certo. O Senhor vai endireitar as minhas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal.
Muitas vezes a gente fala, mãe, né? Mãe, confia em mim. Não é assim? Não, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Versículo 8. E isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha a promessa de cura sobre as nossas vidas. É como um remédio para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Nós podemos reivindicar e viver isso, porque é palavra do Senhor. Amém? Versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus bens, com todas as suas primícias, com toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Quando você dá ao Senhor, você não tem falta de nada. Versículo 13. Feliz, feliz, feliz é quem acha a sabedoria. Precisamos adquiri-la. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é quem alcança, se esforça diariamente como um exercício físico, que alcança o entendimento. É feliz. Sabe, quando você dá aquele testemunho bom, é quando tudo está ruim e só você está lá em paz. Não é que você está rindo que nem uma bobona, né? Mas você está lá em paz, tranquila, serena. A pessoa fala, o que você tem de diferente? É que eu sou uma pessoa feliz, porque eu alcancei a sabedoria e o entendimento do Senhor. Você não precisa nem falar, porque a pessoa vai ver, e vai ver que através disso é o Senhor Jesus na sua vida. Amém? E aí vou pular para o versículo 17. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Não importa o que está acontecendo aqui no mundo, nós não somos desse mundo, somos peregrinos forasteiros, lembra? Mas aonde você for caminhar, os seus caminhos, Deus garante que vão ser agradáveis, e todas as suas veredas serão veredas de paz, não importa por onde você for. Amém? Sabe aquela paz, e eu sempre falo, que excede todo o nosso entendimento, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo Jesus? É isso. É isso que nós vamos ter nesse tempo, discernindo os tempos e as estações como pessoas sábias. Então, em nome de Jesus, que decidamos hoje a sermos sábios, em nome de Jesus. Amém.